nós precisamos, eu acho que o que nos falta é recursos para lidar com as coisas que nos acontecem. E a literatura é uma das formas que podem nos apoiar nisso. Lili? Eu tava aqui pensando, né? Acho que é por aí mesmo, né, Jo? Acho que assim como a gente, né, nunca está previamente preparado, né? E acho que talvez a questão da literatura, né, a função da literatura, ela não é nos preparar, né, para isto ou para aquilo. A gente não lê para se preparar, né, para a morte ou para o abandono ou para a doença. Eu acho que a questão da literatura é oferecer um espaço de simbolização, de elaboração, de contato com o desconhecido, né? De contato com aquilo que nos é estranho, de contato com as nossas partes que podem ser partes mais selvagens, né? Acho que a literatura é esse espaço. Ontem a Jo estava se lembrando de uma frase que tem no texto do Antônio Cândido, Direito à Literatura, né, Jo? Em que ele fala que a literatura ela é formativa, mas não no sentido de ser edificante, como muitas vezes a gente tem a tendência de considerar, sobretudo quando a gente está pensando na literatura infantil, né? A literatura infantil ainda tem essa pecha, ainda tem essa marca, né? Embora a gente tenha literatura infantil de altíssima qualidade e que, de modo algum, se restringe a essa marca. Mas a literatura ela é formativa porque ela nos coloca em contato com a complexidade do humano, né? Ela nos coloca em contato com o bem e o mal, como diz o Antônio Cândido, né? E é nesse sentido que ela é formativa, e é nesse sentido que ela pode nos dar um espaço para pensar nas questões que nos tocam, né? Que nos afligem, nas questões humanas, da finitude, né? Enfim, da perda, né? E também os prazeres, o júbilo, as alegrias, né? Eu acho que é isso, esse é o espaço da literatura, né? E aí, nesse sentido, eu não sei se ela prepara, mas ela oferece um terreno, né, para que a gente não sinta que essas experiências são experiências alheias aos seres humanos. Elas são experiências da vida, né? E então a literatura acho que é esse espaço de você poder se encontrar com essas experiências que vão nos tocar, né? Que nos tocam. Acho que é por aí. Eu acho que bonito que você fala, Lili, que tem, assim, na verdade, quando você fala desse espaço, né, de se perceber como outros também, você fala de um movimento de humanização, né? A literatura por si só não é a única responsável pela humanização, mas ela contribui para isso, para que a gente possa se sentir parte de um todo e para que a gente, para que as crianças possam ir se reconhecendo ali, né? Colocando, acho que colocar em palavras coisas, ou ouvir as palavras de coisas que elas não conseguem nomear, as ajuda a ir percebendo o que se passa com elas, e que não é só com elas que se passa, né? E Você acho que falou só do uma outra... terreno seguro, para a gente retomar esse terreno seguro que a criança tem, porque ali ela está num outro lugar diferente da realidade, né? Quando ela acessa talvez esses temas através da literatura, ela está ali num outro lugar que seja o universo que ela está criando ali na conexão com aquela leitura, que é diferente talvez de um momento, de uma realidade, esse território, aí ela se sente um pouco mais confortável nesse território seguro. Você até comentou comigo já sobre isso. Né? É isso mesmo, né? Porque ela pode viver coisas e experimentar sentimentos, né? E conhecer experiências humanas, né? Nesse lugar
protegido, que é o terreno da ficção, que não é na vida, que é num outro lugar, né? Uhum. E às vezes é difícil da gente levar em conta isso, né? A gente tem uma relação, muitas vezes, quando eu falo a gente, né? Estou falando de uma forma geral, nós temos uma tendência a olhar para a literatura como se a literatura tivesse uma atuação no real, né? Então, quantas vezes a gente não ouviu, eu me lembro quando teve aquela polêmica daquele livro que foi retirado das bibliotecas, era um livro, acho que ainda era o PNBE ali naquele momento, né? E aí teve aquela história da Erendegarda, não sei se vocês lembram, né? Que era uma história tradicional e houve um movimento grande, foi parar no Jornal Nacional, enfim, né? Imprensa toda, porque o MEC retirou os livros das bibliotecas, né? Das bibliotecas escolares. E ali, né, acho que a discussão que se colocava ali era que, por se tratar de uma história que fazia uma alusão ao incesto, né, que isso poderia, né, fazer com que, enfim, as crianças achassem que essa é uma situação normal, que é uma coisa totalmente absurda, né, porque quando a gente tem essa aproximação da literatura, a gente está colocando a literatura num lugar, né, como se ela tivesse uma incidência no real, como se ela tivesse esse poder, né? Eu lembro, por exemplo, quando retiraram um livro acho que era da Ana Maria Machado, né? Em que a personagem enfim, se imaginava, né, engasgando Com a maçã e com a maçã, que era uma indução ao suicídio infantil. Foi ao terrível, suicídio né? infantil, né? Relatos E é assim, isso, tristes quer da Ana dizer, Maria Machado depois disso, né? pois é, e aí você fala, bom, mas o que é o terreno do simbólico? Né? O que é o lugar do faz de conta? O que é o lugar do ser? Né? A possibilidade de se experimentar e não de ir ao ato, né? Acho que o que você traz muitas vezes a literatura é vista como causa e consequência. Então, nós vamos ler uma fábula para que as crianças aprendam a moral. E daí, qualquer gênero, que não as fábulas, que tem o seu lugar importante na história da literatura, traz em si uma moral que, ao ler, imediatamente qualquer criança vai entender e vai ficar boazinha, né? Vai entender que a arte, o trabalho supera a arte, enfim. O homem não é assim, né? O ser humano é um ser humano, o ser humano é complexo. Bom, se ele é complexo, como a gente pode achar que existe causa e consequência? Se na educação cotidiana, na educação da família e da escola isso não acontece, porque haveria de acontecer justamente com a literatura. Então ela leu, ficou boazinha. Né? E eu acho que também tem uma ideia, né? Porque, veja, a gente acho que vive numa sociedade, né, que valoriza demais as certezas. Tudo a gente tem que saber, tudo tem que estar certo, né? A gente menospreza as incertezas, a gente menospreza o desconhecido, tudo a gente tem que saber. O imponderável. O que a gente está vivendo agora. Por isso que também é tão desesperador, né? E essa é a questão, quer dizer, a literatura, ela não trata das certezas. Eu acho que essa também é uma grande questão, né? Então, a literatura, ela... diferente, por exemplo, de um manual, diferente, por exemplo, do livro didático, né? E acho que a gente também, muitas vezes, se aproxima da literatura com essa experiência do livro didático, e que são experiências muito diferentes, né? O livro didático, sim, oferece respostas,
Um manual, sim, oferece respostas. A literatura, não. A literatura, a boa literatura, ela se pergunta sobre a vida. Ela bota o sujeito para se fazer perguntas. Isso. E não oferecer respostas, né? Então, quando a gente também fala, eu vou ler para, né, que a criança aprenda determinada coisa, eu vou ler literatura para que a criança aprenda determinada coisa, a gente também está tirando da literatura esse lugar que é o lugar do assombro, da pergunta, do desconhecido, né, de se questionar sobre a própria existência. Esse é o lugar da literatura. Ou colocando nela muita responsabilidade, né? Né, de fazer mudanças. E por isso, se vocês puderem conversar um pouco aqui com a gente, eu pensei, acho que a gente vem falando muito do politicamente correto e da censura que acontece, principalmente nas escolas, né? Temos um grupo com certeza grande aqui de pessoas ligadas às escolas. E quantas vezes essa censura acontece quando o livro ele sai dessa caixinha aí do politicamente correto, dessas características já pré-determinadas, né, de um ranço que vem, talvez, dessa literatura como objeto de ensino, historicamente falando, né, e sem ser essa literatura para deixar aberto para se criar hipóteses, né. Então, por exemplo, até a música do Atirei o Pau no Gato, vocês citam, mudaram, né? Há quantos anos nós cantamos a música Atirei o Pau no Gato e agora não podemos mais cantar essa música e tantos outros contos de tradição oral foram censurados. Então, tantas cantigas, né? E mesmo clássicos, né? Mesmo clássicos, né? Clássicos. Olha, eu vou contar um segredo para quem não me conhece muito. Eu sou uma gateira, tá? Eu tenho 12 gatos na minha casa. A Lili até já me deu um livro, como ele chama? Dos milhões de gatos. Milhões de gatos. Nossa, eu cheguei em casa, mostrei pro meu filho, ele pirou na batatinha. Bom, eu cantei Atirei no Pau no Gato. E não é porque eu cantei o Atirei no Pau no Gato que eu não sou muito afeiçoada aos gatos que eu tenho. Eu não teria adotado 12 gatos se eu achasse que tem que ficar atirando pau no gato. Assim, de novo essa coisa de causa e consequência, e que isso não existe, né? Assim, de novo, a literatura, a arte, a cultura, ela traz frestas para respiro. Ela permite que coisas que a gente, às vezes, até desejaria fazer, não é se concretizem, mas se realizem no faz de conta, né? Então, no faz de conta, você pode bater na boneca. No faz de conta, você pode atirar o pau no gato. Mas, a gente está chamando aí o faz de conta de ficção, né? Eles bebem, eles são juntos. A gente até conversava outro dia de... Não faz de conta, eu posso ter um revólver. Não faz de conta, eu posso ter uma espada. Não por causa disso, eu vou sair matando todo mundo porque eu brinquei de ter um revólver ou porque eu cantei uma cantiga de atirar o pau no gato, ou porque, enfim, ou porque tantas coisas, né? Assim, eu fico me perguntando por que é que a gente está voltando para uma época de censura mesmo, sabe? Que a gente vai enclausurando de novo o ser humano, não deixa respirar fora de parâmetros muito estreitos. Não estou falando que não tem que ter moral e ética, nem que não tem que ter lei, mas a gente está vivendo num momento em que os costumes estão sendo tão policiados que as pessoas não têm condições de respirar. Tudo pode cair nessa questão do politicamente correto ou incorreto, né? No caso do Atirei o Pau no Gato, a música se torna incorreta, né? Ou no caso do Monteiro Lobato, que também a gente conversava, então, de um autor dos anos 50, de uma obra reconhecida, você vai começar a dizer, não presta, porque ali ele trata da escravidão. Em vez de ir lá
entender o contexto em que ele escreveu, discutir o que está acontecendo no livro com uma visão crítica também, né? Porque a literatura traz a história do mundo, traz essa história da humanidade, dos costumes e das maneiras de pensar. Lili, tem uma pergunta. Eu acho que a questão do politicamente correto é isso, né? É você ir cercando aí essa... Primeiro, como se a literatura servisse para isso, a gente já falou, né? Mas eu estava aqui me lembrando que acho que uma experiência muito forte que marcou a minha vida e a minha vida com a literatura, e eu até estava num grupo com a Elo essa semana eu me lembrei disso, né? Para a gente ver também os caminhos que as crianças podem ir percorrendo e sendo marcadas, né? Pela literatura. Uma das experiências mais fortes da minha vida é que eu dormia na casa de uma avó, uma das minhas avós. Era uma super contadora de histórias. Aliás, ela tinha sido escritora também, essa minha avó, né? E foi a primeira namorada do Vinícius de Moraes. Era uma história muito linda, né? Da infância, enfim. E essa minha avó, eu ia dormir na casa dela uma vez por semana. E ela me contava histórias. Eu dormia na cama dela, ela era viúva, né? Eu dormia na cama dela, aquela cama de avó, né? Com aquele colchão de molas, aquela cama enorme. E ela me contava uma história, que era a minha história preferida da infância, a história que eu mais gostava. Era a história de um velho pescador, chamado Santiago. E ela me contava essa história desse velho pescador, que ninguém mais estava totalmente desacreditado e muito pobre, porque ele não tinha mais forças para pescar, e ele resolve sair para pescar. E ele sai para pescar sozinho, ninguém mais acredita naquele pescador, e ele sai com seu barquinho, muito simples, muito fraco, né? Aquele barquinho de madeira, né? Enfim, e vai para alto mar e ele pesca um peixe enorme, que era um espadarte. E ele luta com esse peixe, loucamente, para colocar o peixe naquele barquinho dele, né? Aquele barquinho simples de pescador e muito modesto, né? E ele luta com esse peixe é um peixe enorme, do tamanho de um tubarão, ele se machuca e ele consegue, no final, né? O peixe luta para sobreviver, ele consegue colocar o peixe, mas não dentro do barco, ele amarra o peixe fora, porque ele não consegue colocar o peixe dentro do barco. Eu era fascinada por essa história. E ele volta para a terra dele, né? E só que acontece que os peixes vão comendo esse peixe que está amarrado para fora do barco, os tubarões, os outros peixes. E quando ele chega na aldeiazinha lá de pescador dele, na cidade dele, tem só o esqueleto do peixe. Bom, minha avó me contava essa história e eu amava, e ela contava detalhes da luta do Santiago com o peixe, de todas as chacotas que o Santiago passava, de como ele era desrespeitado porque ele era velho, né? Enfim, essa foi uma história que habitou a minha infância. E quando eu tinha 13 anos, eu fui ler um clássico na escola que se chamava O Velho Mar. E quando eu comecei a ler, eu falei, não acredito. É o Santiago. É a história do pescador que minha avó contava. Né? E liguei para minha avó e falei, vó, aquela história que você me contava quando eu era pequena era o Velho Mar? E ela falou, era o Velho Mar. Então, bom, claro que eu devorei o Velho Mar e tinha aquela relação afetiva, até hoje é um dos meus livros de cabeceira, vez ou outra eu volto para ele, leio pedaços. Então, para dizer, né, que primeiro, essa não é uma história para criança, né? Essa é uma história para adulto, essa é uma história que fala de questões que são questões, né, da velhice,
do fim da vida, né? Do desprezo, enfim, tem muitas questões ali. Mas foi uma questão que foi uma história que agradou uma criança e que marcou a vida dessa criança como leitura, né? Então, eu acho que às vezes também, primeiro, quando a gente começa com o politicamente correto, eu não vou escolher essa história porque a criança não está pronta, eu não vou contar isso porque a criança não pode saber daquilo. Quer dizer, tem aí também uma concepção de infância e de criança que a gente precisa olhar para isso, que é colocar a criança num lugar de extrema impotência. E como se a criança não observasse esse mundo, o que o mundo é, né? E não vivesse, né? Vivesse isso. Muitas vezes em situações difíceis. Pois é. Então, eu me lembro uma vez do Ricardo Azevedo falando uma coisa que me marcou, assim, né? E ele fala super bem, e né? Então ele falou que uma vez uma pessoa perguntou: não é muito terrível ficar lendo conto de criança abandonada, João e Maria, para criança tão pequena? E ele falou assim: como? Tem Joões e Marias em todos os sinais de São Paulo. E as crianças olham isso. Algumas vivem isso. E outras observam isso todos os dias. E se perguntam por que essas crianças estão tão abandonadas nessa floresta que é a nossa cidade. Então, eu acho que também é olhar para essas crianças de um jeito que as desvaloriza profundamente, né? Acho. Lili, eu fiquei pensando aqui quando eu fiz a pergunta para vocês, né? Se as crianças estavam preparadas para isso. Uhum. Acho que é o contrário, né? Uhum. Nós adultos estamos preparados para esses temas, para essas conversas, para olhar para a infância com outros olhos. Eu acho que o que você para traz, nós, né? Então, Ana, eu acho que é assim, as crianças, elas estão sob o nosso zelo, né? Sob o zelo dos adultos, em casa, na escola. Se a gente não consegue dar conta de partes da vida, ou se essas partes foram tão difíceis para nós, que nós não conseguimos também, de alguma forma, elaborá-las, a gente quer evitar isso para os filhos, para as crianças, para os alunos. Evitar o inevitável, né? Eu aqui, de vez em quando, pulo o chat aqui, e algumas frases que eu vi do pessoal que está comentando é a questão do controle, né? Gente, eu não li a questão inteira, eu peguei a palavra controle de dois chats que pipocaram aqui, né? Eu acho... Se você quiser, eu posso ler. Você prefere? Pode ler esse, porque são duas professoras, A Kênia Veloso, ela coloca, essa carga que atribuem à literatura não é um desejo de ter o controle? Usar a literatura como um recurso controlador ou moralizador? Como se fosse possível. E a Laís Frois coloca, né, o Eric Lauren fala desse controle da infância que a civilização contemporânea impõe seus ideais como uma etiquetagem patológica. Ainda se pensa a literatura para trazer esse controle, né? E aí a conversa foi girando ali, e depois tem uma outra sobre Monteiro Lobato, mas a gente pode ficar no controle aqui por enquanto. Eu queria trazer uma coisa que para mim é muito importante quando a gente fala de literatura, assim. E a gente já tocou nesse assunto assim da literatura moralista, da literatura que tem uma função A literatura, ela é desútil. Ela não é útil nem inútil. Ela só não tem não é função a palavra, ele me ajuda, qual que é a palavra que a gente usa? Ela não é utilitária, isso mesmo. A literatura não é utilitária. Então, mesmo que se tente, Kênia e Laís, mesmo que se tente usar a literatura para controle, isso não funciona. Aí as pessoas ficam frustradas, né? Mas não funciona, não funciona. Elas podem acreditar que funciona e elas podem se decepcionar muito, né? Só que ao pensar dessa forma, elas também
colocam obstáculos na fruição das crianças, porque elas já vão com uma intenção, elas ficam buscando que a intenção delas se realize, né? Que a meta, que o objetivo se realize, e não se realiza. Mas só na expectativa de que a criança responda aquilo que ela espera, a pessoa espera, ela já quase que impede ou obstaculiza muito o momento da fruição, que é o que caracteriza a literatura, né? Então, assim, eu gosto de pensar na desutilidade da literatura. E um outro ponto que eu gosto muito de pensar, acho que a Lili pode desdobrar também, que é uma coisa que a gente conversa bastante, é a leitura em camadas. Ninguém lê igual o outro, né? Ninguém tem a mesma aproximação de um texto, porque você se aproxima de uma narrativa, da literatura, você se aproxima com aquilo que você é naquele momento. Então, como eu sou única, ninguém pode se aproximar exatamente como eu. Há significados ali que eu vou encontrar, que outras pessoas não vão, e que outras pessoas encontrarão e que eu não encontrarei, né? Então, aí que mostra a impossibilidade maior ainda do controle, né? Porque a literatura é uma experiência. Dá conta, Lili, vai lá. Eu acho que tem isso, né, que a Jo está falando, e todas as relações, né, que cada um tem. Por exemplo, eu me lembro muito do Bartolomeu Campos de Queiroz, né, me lembro de uma palestra que ele deu faz uns anos, faz tempo já, acho que foi 2006, por aí. Nossa, faz um tempinho. Lá no seminário do CIA, Prazer em Ler. E ele falou duas coisas que me marcaram muito nessa palestra, nunca mais eu esqueci. Uma coisa que ele falou, fazendo uma relação com a literatura, ele disse assim: eu quero ver se alguém aqui, ele estava falando para professor, consegue medir qual é a criança mais feliz do recreio. Quem foi mais feliz no recreio? É a criança que brinca, joga bola? É a criança que senta num cantinho e está observando os outros? É a criança que passa o recreio inteiro brincando na areia? É a criança que passa o recreio inteiro com o amigo conversando? Quem é a criança mais feliz do recreio? Como a gente pode medir isso? Dá para pegar uma régua e medir? Né? E aí ele dizia, bom, com a literatura é um pouco isso que acontece, né? Porque não dá para falar que uma criança que fica quietinha observando e ela tem prazer em observar os outros é menos feliz do que a criança que passou o recreio jogando bola, porque elas são seres diferentes e que, portanto, se colocam diferente no mundo. Então, que acho que é isso que a Jo também está trazendo, né? E uma outra coisa que eu acho que também faz parte da literatura, né, que ele também disse nessa palestra, ele fala assim, quando eu escrevo, por exemplo, a palavra pai, tem algo que a gente compartilha dessa palavra. E tem significados que são muito pessoais, muito subjetivos, né? Então, tem uma pessoa aqui que pode ter tido um pai extremamente amoroso. Alguém nunca teve pai. O outro teve um pai violento. O outro precisou lidar com a doença do pai muito precocemente. O outro teve o pai até certa idade, depois o pai foi embora. Quer dizer, né? E tudo isso está em jogo quando essa criança ou esse ser humano, né, lê a palavra pai ou escuta a palavra pai de uma história. Então, isso é uma coisa. Então, né, claro, a literatura ela está completamente fora de controle nesses dois, né? Só para trazer essas duas falas do Bartolomeu, né? Totalmente fora de controle. Agora, isso não quer dizer que cada um pode fazer o que quiser com a literatura e estamos conversados, né? Porque isso também não é.
O texto, ele existe, ele tem uma materialidade, ele é uno, ele está lá, ele foi pensado por alguém, né? E tem um jeito, tem jeitos de ir se relacionando com esse texto que dizem também de saberes que vão sendo construídos pelos leitores. E a gente na escola precisa batalhar e trabalhar, né? Para que as crianças possam ir galgando, como a Jo falou, diferentes camadas de leitura. Mas, claro, sempre conta a experiência pessoal, a experiência leitora, a experiência pessoal, o momento em que foi lido, né? As circunstâncias em que aquela pessoa se encontra, tudo isso Conhecimento, contribui. até o conhecimento do contexto do livro, do autor, a maneira como você se aproxima, se você conhece um pouquinho da história daquele autor, se você está lendo, assim, já me aconteceu várias vezes, assim, de eu me apaixonar por um autor e ir lendo várias obras dele, e aí você vai percebendo uma maneira, o estilo dele, a visão de mundo dele, porque assim, o momento de leitura, esse encontro do texto com o leitor, ele tem o texto que está lá, não dá para negar, mas tem interstício, né? Tem espaços que o leitor vai interagindo mesmo, com toda essa experiência dele, com o conhecimento que ele tem, com os comportamentos leitores, com a experiência leitora, enfim, com tudo que está em jogo ali, né? Com ele inteiro, com o ser que está ali, o ser leitor, né? E muitas vezes esses livros que em muitas situações são censurados, são afastados, eles trazem muitos silêncios, muitas lacunas, né? E que provavelmente, e que devem ser preenchidas por esse leitor, por esse cada um, né? E se nós não ofertamos, se não colocamos ali a acesso, como é que essas crianças vão ter, né? Vão se conectar, os provocar dessas formas, provocar construções de sentidos, reflexões, né? A gente falou desses silêncios que vêm. Só para aproveitar que eu estou falando aqui, a gente falou da Graciela Montes ontem. A Laís coloca um trechinho que está no artigo dela, né? Fala desse curral da infância. E ela traz que o curral protege, mas também aprisiona. A gente falando do controle, né? É isso mesmo. E depois nós temos uma pergunta da Simone Tadeu, e que estava também aqui na minha pauta para a gente conversar, se tem livro certo para cada idade, né? A faixa etária é um assunto muito polêmico nas escolas, nas editoras, nas formações. Como é que a gente lida com esses cortes de idade, pensando nas escolas ou em pais que estão aqui, vão ali numa livraria escolher um livro para o filho? É a primeira pergunta que muitas vezes o vendedor ou o divulgador escolar de uma editora escuta, né? Para que idade que é esse livro? Eu acho muita sacanagem faltar. São 4 alunos, você falta sem avisar? Oi? Eu acho que vazou. Acho que vazou o áudio. Eu acho... Bom, Ana, Lili, começa aí. Fala. Oi. Você gosta muito desse tema, vai. Eu depois costuro. Eu acho que essa questão da idade, né? Se a gente... Até em relação ao que a gente estava falando antes, né? Que a gente estava olhando para a literatura como uma experiência, né? E essa questão da idade, ela é uma questão bastante abstrata, né? Claro que existem semelhanças entre, por exemplo, crianças de 4 anos, né? Existem semelhanças de desenvolvimento, né? Mas existem também muitas diferenças. E então, quando a gente pensa, esse livro é bom para uma criança de 4 anos, ou ele interessa a uma criança de 4 anos, né? A gente também pode pensar, que criança de 4 anos? Que criança é essa? O que ela já viveu?
que ela já leu, né? O que ela conhece, o que ela gosta, quais são as preferências. Então, eu acho que quando a gente pensa, né, esse livro é bom para as crianças de 4 anos, a gente está tentando homogeneizar, né, algo que diz respeito a uma experiência e que não pode ser homogeneizado, que é heterogêneo, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, a gente pode restringir e simplificar demais o que é uma criança de 4 anos. Eu não sei o que é uma criança de 4 anos. Eu sei coisas sobre essa faixa etária, mas quem é aquela criança? Né? E quando a gente vai escolher um livro para uma criança, a gente precisa se perguntar isso. O que ela já viveu? Quem é essa criança? O que ela gosta? Né? Como é que é o mundo para ela? Que perguntas ela faz sobre o mundo? Tudo isso precisa estar em jogo. Então, eu acho que, em geral, a gente tende a fazer uma abstração, né? E eu acho que talvez seja uma questão muito mais mercadológica. Então, eu vou colocar esses livros para as crianças de 4 anos, para as crianças de 3 anos, para os bebês. E a gente acaba também não levando em conta que, por exemplo, uma criança que está começando a se alfabetizar aos 6 anos pode querer se experimentar na sua potência de leitor, lendo um livro que ela leu muito aos 3 e que ela pode reconhecer e que ela pode, né, dominar o texto. E ela pode ter muito prazer nessa experiência e voltar a esse livro muitas vezes. E um livro que talvez você pensasse, bom, para uma criança de 6 anos, esse livro aqui, acho que não, né? Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado sempre procurando olhar para a experiência daquele leitor. Eu acho que tem mais uma coisa também que a gente conversa isso no livro, traz isso, que se existe uma literatura infantil e uma literatura de gente grande, né? Assim, existe, do meu ponto de vista, existem bons livros, né? Existem boa literatura. Tem muita literatura que hoje é dita infantil, com ilustrações belíssimas de grandes artistas, e que muitos adultos têm muito prazer em entrar em contato, né? Assim, por que a gente tem que dizer que é só para criança? Né? Da mesma forma, uma criança pode ouvir. Eu me lembro muito da Lili contando, eu acho que está no livro também, da experiência dela ter lido Minha Vida de Menina, para um grupo de 4, 5 anos, que é um livro que a gente pensaria, é uma leitura de fôlego, não tem imagem, né? Como se toda a história tivesse que ter imagem, ou todo livro tivesse que ter escrita, enfim. Existe uma variedade tão grande hoje de livros que vale a pena a gente parar para pensar nisso, sabe? Assim, o que é que a gente está oferecendo para as crianças e quando vem na nossa cabeça assim, não, esse não, parar e pensar assim, por que não? Uhum. Né? Assim, por que não? Porque o que tem aqui que está me incomodando ou que eu não dou conta de ler isso para as crianças? O que é que tem aqui? Né? Porque se você consegue perceber o que é que está te incomodando, talvez você consiga ir além, né? Eu não acho que tem literatura proibida, claro, considerando os temas no sentido de... Eu vou contar uma experiência. Eu fiquei apaixonada uma época por um livro daquele cientista que foi perdendo, físico, que foi perdendo os movimentos. Stephen Hawking. Esse. E aí eu comprei o livro. Adulta, grande, já mãe. E fui ler na época com meu marido, porque o livro era muito bonito. E a gente foi ler juntos, 2 adultos, letrados, e a gente não conseguia entender nada.
As ilustrações eram lindas, mas assim, a questão, o que ele dizia era muito além da nossa capacidade de compreensão, o que não nos impediu de folhear o livro, de admirar o livro e tal. Mas o que eu quero dizer, de novo, é a questão das camadas. Cada um lê com os olhos que tem do lugar onde pisa. Então, pode ser... Sabe aquelas perguntas que as crianças fazem e que a gente dá uma resposta desse tamanho, o que elas queriam era uma coisinha desse tamanho? É a mesma coisa com os livros. O que elas vão... o significado que elas vão atribuir ali tem a ver com o momento que elas estão vivendo, tem a ver com o que elas já viveram, né? Então, às vezes a gente acha que ela vai lá no fundo e neste momento não vai, né? Mas talvez voltando ela vá. E eu acho que isso tem que ter uma certa liberdade. Então, Simone, quando você pergunta de faixa etária para livro, eu preferiria fazer um tapete de livros, deixar as crianças folhearem, escolherem alguns, e ler aquilo que elas também escolhem, porque escolher livro é comportamento leitor. Então, a gente precisa ajudar, apoiar as crianças a exercitarem a condição de escolha. Por que elas escolheram? O que elas olharam? Foi a capa? Foram as cores? Foi o autor? Ajudá-las a ir percebendo por que elas escolhem como elas escolhem, porque aí isso sim diz respeito a nós enquanto educadores, né? Isso sim é tarefa da escola, né? Possibilitar ali a construção de comportamentos leitores pelas crianças, porque elas vão levar isso. Isso a gente pode... Eu acho que vai muito, quando a gente, né, como Cecília Bajur traz muito, a escuta. É o momento do exercício da escuta, né? A escuta do motivo da escolha. Às vezes a gente foca na escuta durante o processo da mediação. Depois que a gente leu, vamos conversar sobre. Mas tem uma escuta que precisa ser exercida desde lá de antes, desde esses momentos da escolha. E se a gente também não oferta essa possibilidade de escolha, só nós fazemos essa seleção... Você vai ter um leitor heterônomo, não vai ter um leitor autônomo que vai numa livraria e que... né, fica Agora eu acho que tem um lado, né, que a gente não pode também deixar de fora, né, que é essa construção do currículo da literatura, né? Porque eu acho que aí tem toda uma intenção e que eu acho que também não tem muito a ver, não tem necessariamente a ver com a idade, mas eu acho que tem a ver com as experiências que você sabe, né, que você precisa ir proporcionando para aquelas crianças. Então, pensar numa progressão daquele leitor, né? Pensar que, se aquele leitor ele vai ler contos de fadas, por exemplo, você não vai ficar lendo eternamente, né, a mesma versão, né, de Chapeuzinho Vermelho, ou você não vai, né, você vai explorar outros contos, por exemplo, do Charles Perrault, dos Irmãos Grimm, você vai comparar versões, você vai, enfim, ajudando, você vai ler o Ítalo Calvino, você vai ler o Câmara Cascudo, ou seja, você vai ajudando aquele leitor a ir aprimorando a leitura dos contos de fadas, dos contos tradicionais, etc., né? A mesma coisa com a poesia. Você vai pensar num trajeto aí. E tudo isso vai ajudando também o leitor a ir não só apurando esse lugar de quem lê e observa características do texto, né? Lê e observa que aquele texto, por exemplo, traz um final diferente do outro texto lido. Uma criança, por exemplo, pode se encantar com um final aberto, coisa pouco vista na literatura infantil, né? E é importante que também a gente vá ajudando as crianças a olhar para isso, né? Tem formas diferentes de construir uma narrativa, tem jeitos diferentes de construir personagens, tem complexidades diferentes dependendo do narrador. Um narrador em primeira pessoa conta certas coisas para o leitor, mas não pode contar outras que, por exemplo, um narrador em terceira poderia, porque está vendo tudo, né? Porque conta a história
a partir de um ponto de vista fora dela, tudo isso é conhecimento do leitor, né? E vai ajudando o leitor a escolher melhor, vai ajudando o leitor a falar melhor sobre os livros, né? Tudo isso faz parte da formação do leitor. Então, só para... A maturidade leitora, né? Exato. É isso que determina, muitas vezes, o que a gente tirou de lado a faixa etária, né? Uhum. É essa maturidade leitora. Essa maturidade leitora na escolha. E às vezes, né, Ana, o prazer que o leitor sente vem dessa maturidade, desse trabalho que ele vai conseguindo fazer quando lê. Sim. Eles ficam muito felizes quando eles percebem a conquista, né? Uhum. Quando eles vão virando chaves, né? Muito bonito de observar. Então, eu falo, esse tempo também para a gente observar, nós como leitores, mediadores, né? Professores, enfim, olhar para essa criança também e observar essa evolução e ajudar com que ela crie uma compreensão do que está acontecendo, porque às vezes ela só precisa prestar atenção nessa chave que está virando. Eu fiquei imaginando uma biblioteca, a gente sabe, bibliotecas de escola, como em muitas livrarias, tem até tarjas de faixa etária, né? Já pensou? Imagina um movimento dentro de uma biblioteca onde as crianças vão ajudar o bibliotecário a criar classificações ali dentro, né? Que muitas vezes estão muito além das de idade, né? Sei que muitas usam cores, mas eu fico pensando a potência. Imagina passar um ano a escola preparando um movimento dentro dessa biblioteca de uma reclassificação, vamos pensando na estrutura mesmo. Quanto de maturidade, quantas as crianças vão amadurecer nesse processo, e o quanto elas vão precisar ler para essas classificações acontecerem, né? Então, eu acho que a gente sair da automatização, né? Do que nos ensinaram e muitas vezes é replicado. Na academia não se fala quase nada da literatura infantil, né? Na pedagogia, quem já passou sabe. Então, a gente olhar, acho que para essa linha também que se amarra à infância, né? A esses movimentos que vem estudando muito forte da infância hoje. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Quem quiser, acho que perguntar alguma coisa, mais alguma coisa, vamos aproveitar, Lili e a Jo, para nos ajudar a refletir sobre tantas coisas, né, que envolve aí esses temas ditos proibidos, tabus, que muitas vezes são para nós, né? Posso fazer uma pergunta? Fala, Laís. Eu queria perguntar assim, o seguinte, é possível a gente encontrar um equilíbrio entre o que eu dou conta de trazer para uma conversa literária e o que eu não dou desses temas tabus? Como que a gente equilibra isso, né? Porque existem os temas que também podem ser coisas que talvez o mediador não dê conta do que pode vir. Tem como a gente fazer algo com isso? Laís, sabe o que eu acho? Assim, vou tomar importante falar que a Ana fez. É assim, se o tema surgiu, é porque ele está circulando no grupo. Se é difícil, e eu entendo que seja, né, difícil, alguns temas são difíceis mesmo para a gente, deixa as crianças ouvir, ouve as crianças, escuta. A gente não precisa ter a última palavra. A gente não precisa fazer um fechamento. A gente pode abrir um espaço de fala para elas. E que as falas vão nos assustar, mas a gente segura um pouco, sabe? Eu acho que nós temos, na nossa formação enquanto educadores, nós aprendemos que precisamos controlar. Eu acho que não é à toa que a questão do controle surgiu. Quem sabe a gente relaxa um pouco e ouve o que as crianças têm para trazer, né? E se tiver muito, muito, muito insuportável, aí você muda de atividade, porque, né? Eu acho que é isso. Lili quer completar? Eu queria só, acho que
completar, né? Contar um pouquinho dessa experiência que a Jo falou, de eu ter lido com as crianças de 5 anos o livro da Minha Vida de Menina, a Helena Morley, que é um livro que, em absoluto, eu pensaria em ler para as crianças de 5 anos, né? Mas vou contar um pouco como foi essa experiência. Eu tinha, então, essa turma, né, de crianças de 5 anos, era o último ano da educação infantil, e teve o período de férias, e a gente preparou uns caderninhos para eles levarem para as férias, e que eles poderiam fazer o que quisessem com esse caderninho, para que eles tivessem uma memória quando voltassem. Então, podia colar fotografia, papel, desenhar, enfim, folhinha que colheu, né, conchinha, o que quisesse. E aí, uma das meninas veio e ela tinha, a prima dela, ela foi passar férias com a prima mais velha, e a prima tinha sido a escriba dela. Ela tinha ditado um diário e a prima tinha sido a escriba. E a gente leu uns pedaços do diário dela. E aí eu falei, olha que coincidência, né? Eu também li um diário nessas férias, você acredita? E também de uma menina. E aí contei a história, porque eu tinha lido Minha Vida de Menina, que é enfim, um livro que tem toda uma complexidade ali, né? Uma menina em Diamantina que conta o cotidiano dela no século XIX, né? E, bom, e aí as crianças começaram a me fazer perguntas, eu fui fazendo perguntas, eu fui respondendo, e elas falaram assim, ai, lê para mim, lê pra gente, traz amanhã um pedaço desse livro. Eu falei, o livro é muito grande, mas lê só um pedaço do livro. Eu falei, tá bom, então eu vou escolher um trecho e vou ler um pedaço para vocês. E aí escolhi lá um trecho que eu achei que eles iam gostar, que era a primeira vez que a Helena Morley colocava um sorvete na boca. Você imagina que para uma menina do século XIX não existia geladeira, certo, gente? Então não existia sorvete. E o tio consegue uma caixa de madeira, né, com gelo e tal, e aí ele leva uma sobremesa, ele fala assim, essa sobremesa é uma delícia. E ela pega um pedação e põe na boca, e leva um susto danado, porque ela nunca tinha tomado nenhuma coisa tão gelada, né? Bom, aí as crianças amaram e pediram para eu ler um outro pedaço. E outro, e outro, e outro. Bom, no final das contas, claro, eu não li o livro inteiro, tem um monte de pedaços que não interessariam as crianças, mas a gente leu muito do livro. E eu me lembro uma vez, só para contar para vocês, né, como é bonito isso, como a literatura pode levar a gente para outros lugares. Porque aí eu estava lendo um pedaço que a Helena Morley falava, eu queria ser do tempo antigo, porque no tempo antigo é que era bom, né? Porque e aí uma criança falou assim, ué, mas ela já não é do tempo antigo? Então por que ela queria ser do tempo antigo? Porque ela já é do tempo antigo, né? E aí começou toda uma discussão. Aí eu falei, é mesmo, né, gente? Como é que é isso? Realmente, ela já é do tempo antigo. Aí uma criança falou assim, não, mas é que ela tá falando da avó, né? A avó. Aí começou aquela discussão. E no final das contas, eu me lembro de um menino que ele parou assim e ele falou, então, um dia a gente vai ser do tempo antigo? Ai, que lindo! E foi lindo isso. E é para isso que a literatura tá aí, né? E é para fazer essas perguntas, porque junto dessa pergunta tá, o nosso tempo vai passar, um dia a gente vai morrer, um dia a gente não vai mais existir, um dia a gente vai ser do tempo antigo para alguém. É lindo, gente, isso que é a literatura. Então, é deixar, né? É deixar as crianças se colocarem essas questões. Essa é uma experiência literária, né? E num livro que, em absoluto, né, a gente diria que teria sido escrito para as crianças. Então, é muito bonito isso, essa constatação, né? E é para isso que a literatura serve, para a gente constatar essas coisas e se emocionar com essas coisas.
né? Enfim, eu fiquei super emocionada ali até hoje, quando eu conto, eu fico arrepiada, né? Essa constatação do menino. Então a gente um dia vai ser do tempo antigo, vai. Eu acho que você emocionou todos nós aqui com esse relato, né? De arrepiar. É isso. E um livro que poderia ter sido julgado como não apropriado àquela turma. Sim, com né? certeza. E olha o que aconteceu com o seu olhar também, com os seus recortes, tudo isso você foi escolhendo os recortes, olha como você falou, algumas partes não interessariam ali, você foi fazendo o recorte também como essa mediadora, com essa escuta apurada, conhecendo o teu público para você levar, né? É só uma retomada, às vezes eu converso com algumas pessoas que me perguntam sobre o adulto estar preparado para algum livro desafiador, eu sempre dou um exemplo, né? Falei, imagina você acaba de passar por uma situação, por exemplo, de uma separação. Você talvez não esteja preparada para ler com suas crianças um livro onde essa temática acontece ali fortemente. Então, também ter esse cuidado e de aceitar que talvez não é aquele momento com aquele livro, e aí outras escolhas podem ser feitas, ou como a Jo falou, talvez as crianças possam te colocar no colo nesse momento, através dessa obra, né? É uma decisão ali para ser tomada, mas as crianças com certeza têm a capacidade, elas conseguem colocar a gente no colo e mostrar muitos caminhos que o nosso olhar de adulto, já, né, velado por muitas coisas, não acessa mais. Eu acho que é bonito a gente pegar esse túnel que as crianças vão abrindo para a gente se reconectar aí com a nossa infância em alguns momentos. Eu queria só responder rapidinho, não vou entrar nesse assunto, para a Giselda, ela colocou uma pergunta para mim aqui, sobre as bibliotecas, se separa por assunto, temas, autores. Eu acho que esse é um assunto bem particular de cada instituição, né? De pensar público, pensar acervo, pensar política e pedagógica da escola, filosofia, o que a escola acredita, mas acho que é possível, sim, pensar algumas organizações que não sejam só a faixa etária ou que não seja a faixa etária. Mas eu acho que é bem particular de cada instituição. Se quiser me escrever depois, eu não tenho uma experiência assim, mas a gente pode construir junto ali, eu pensar com vocês algumas possibilidades, mas é isso, acho que não tem uma receita e vai muito de cada lugar e da proposta e do público que essa escola tem. Meninas, pode falar, Jo? Tem a Camila que falou, quando a Laís estava falando, a Camila falou, eu também quero falar. Então, eu queria ouvir a Camila. Eu vou até aparecer, porque eu gosto de olhar para as pessoas. Estou sentindo que vocês não devem estar vendo ninguém, né? Boa noite, gente. Estou dando a conversa. E eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma angústia que eu tenho muito com a questão da censura, que é o seguinte. Eu não sei se vocês acompanharam o caso de 2016, 2017, do livro da Peppa, da Silvana Rando, que a Ana Paula Chongoni fez um vídeo fazendo uma crítica ao livro, né, pelo seu teor racista, e a editora, depois, junto com a autora, resolveram tirar esses livros de circulação. E aí a Ana Paula, ela fala nesse vídeo dela muito sobre essa questão da defesa da autoestima, que aquele livro ali, ele ia ferir a filha dela. Ela não queria um livro que ofendesse. E aí a gente volta no próprio Perry Nodelman, né? Que todos somos censores. Em algum momento a gente vai censurar, independente do motivo, da justificativa que a gente usa, a gente vai partir da capacidade da criança, né? De que ela não dá conta de interpretar e tal. E aí eu fico nessa angústia de que realmente a gente não tem que censurar nada. A gente tem que acreditar no potencial daquela criança de interpretar e de compreender. Mas até que ponto, se isso pode ofender uma criança, né? Eu fico nesse pensamento ali. Se esse livro ele não fosse magoar uma criança, causar alguma interpretação que ela não fosse querer falar disso. E aí a gente censura ou não censura? Porque é uma censura, né? Não é só uma opção. Tirar esse livro de circulação. E aí a gente fica nessa, né? Tem algumas coisas que a censura pode acontecer? Camila,
Eu vou contar para você o que eu penso, né? Eu acho que se o tema ele não é abertamente violento, né, agressivo, vai depender muito da aproximação de novo do leitor. Então, a mãe, a Ana Paula, ela se sentiu ofendida. Isso não quer dizer que a filha tenha se sentido ofendida, ou que todas as crianças negras, meninas negras que tenham visto o livro tenham se sentido ofendidas. Eu não posso nem, assim, eu não gosto muito de entrar na questão do racismo, mas assim, eu tenho um cabelo crespo. Quando eu li Pepa, eu me identifiquei absolutamente com ela, assim. Era uma coisa de identificação com o personagem. Eu acho que quando a coisa, de novo, quando não é abertamente no sentido de intencional até, isso pode ser discutido, né? Isso pode entrar na roda, a gente pode conversar a respeito. Eu fico muito preocupada quando a gente censura mesmo, sabe? Porque você não dá a chance de conhecer, você não dá a chance de discutir, você não dá a chance de refletir, você não dá a chance de criticar. Eu acho que o que não pode é achar que tudo vai ser sempre digerido, ou a criança ouviu, por isso ela vai, né, de novo, a causa e consequência. Então, é sempre delicado, mas eu não sei, eu amo o Pepa, eu tenho ele em casa, né? E eu contei para muitas crianças essa história, eu li ela para muitas crianças, inclusive em ONGs em que a maior parte das meninas eram negras, e isso não bateu desse jeito, não bateu desse jeito. Eu acho, é difícil, né, Jô, porque é uma muito questão delicada, e eu acho que essa é uma questão nova para a nossa sociedade, né, para brancos e para negros. É uma questão nova. Então, é uma questão difícil para a gente, né? E quando... eu acho que essa questão do livro da Pepa trouxe para a cena uma questão do racismo estrutural, né? Que é esse que a gente não consegue perceber o que tem de ofensivo ali. Só para a gente, né? Agora, e eu acho que foi aí que a coisa pegou, né? Aí que eu acho que a coisa pegou, que assim, foi uma autora branca que escreveu e ela não, né? Ela se colocou ali como uma, mas eu não pensei nisso, mas eu não, e eu acho que a questão que estava sendo colocada naquele momento era justamente essa, sim, é exatamente porque você não pensou, porque essa experiência é uma experiência que os brancos não costumam pensar, né? Então, eu acho que ali tinha uma questão um pouco maior, né? Maior. Eu acho que se a gente fala, for né? O lugar de fala de cada um. Acho que então ali tinha uma questão. Agora, eu acho que assim, eu não acho que o livro deveria ser censurado, porque eu acho que esse limite, né? Do que a gente censura e por que motivo, é um limite que pode ficar muito tênue. Muito, muito tênue, né? E, por exemplo, a gente tem autores incríveis. Tem um autor francês, o Céline, que era incrível e que foi um autor que apoiou o nazismo e escreveu coisas belíssimas. Né? Então, é complicado, é uma coisa complicada isso. Eu não acho que deveria censurar, e eu acho que o livro não foi censurado, né? A autora resolveu retirar, porque a autora percebeu que talvez o livro toque em pontos que sejam pontos muito delicados e que ela não tinha percebido. Eu acho que até foi bonito esse movimento dela, né? Acho que é um movimento também de se repensar e de se questionar, né? Não, realmente, eu não percebi.
isso, porque eu não podia perceber. E é bonito também um autor se dar conta disso, né? E a gente na Menina, vida, eu né? acho que esse assunto daria mais um outro encontro de uma Daria. hora, Aí, a gente já né? passou a hora. Tem uma pergunta do Emerson Bezerra, que traz a questão do Monteiro Lobato, que eu acho que está muito ali misturado com isso que vocês estão falando agora, né? Que é esse lugar é possível utilizar ou não na escola, né? Eu e a Elo aqui fizemos um trabalho na pós sobre uma análise, né, a nossa opinião aí sobre utilizar ou não as obras de Monteiro Lobato, e numa sala de vários formadores, vários profissionais, nós tivemos trabalhos muito diferentes uns dos outros, né? Então são muitas opiniões. E mais uma vez eu acredito que é como cada professor ou cada mediador também se sente à vontade ou não com aquela obra e colocar aquela obra numa proposta de leitura e conversa. Não sei se vocês compartilham aí, assim, acho que a gente já está avançado aqui com o nosso horário, acho que não sei quanto dá para entrar ainda nessa questão, mas vou deixar vocês à vontade aí sobre esse assunto e vou depois já para as nossas considerações finais, meninas. Então, de novo, assim, eu acho que é um clássico, acho que é um tanto diferente da condição da Pepa, né? Ele escreveu isso na década de 50, numa cultura X, né? No momento X. Eu acho que o que dá para fazer e o que eu faria é discutir isso, trazer o contexto, comparar com os dias de hoje, enfim, mesmo porque Monteiro Lobato não é assim tão fácil de ler para as crianças pequenas, né? Eu até li trechos, um pouco na linha que a Lili fez com a Minha Vida de Menina, eu até li trechos de Caçadas de Pedrinho para 5 anos, mas são trechos, né? São livros que precisam ser discutidos. Eles estão no mundo, e eu prefiro pensar que é possível sentar, discutir, refletir, do que simplesmente falar não leia. Porque eu acho que a gente precisa ensinar as crianças a pensarem, a criticarem, a terem uma opinião bem argumentada, não a opinião só o que eu acho, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Então, é um exercício. Acho que quando a Ana traz que num grupo de formadores muitas posições apareceram, porque daí eu nem acho que é opinião, acho que é uma posição mesmo, é a posição que você assume diante de um tema, mas aí a minha posição é que não haja censura, essa é a minha posição pessoal. Acho que a minha também. E que também acho que isso, compartilho muito da Jo, né? Eu acho que não dá para ler o Monteiro Lobato sem falar do lugar onde ele fala, né? E as questões que ele traz, e quem ele era. Então, eu acho que é isso, quer dizer, é não fazer também a leitura de uma forma ingênua, né? Isso. Sem considerar todo o contexto, né? Do que ele estava falando, o quanto que a obra dele expressa aspectos da nossa sociedade com os quais, aliás, a gente convive até hoje, né? Então, acho que é por aí. Muito bom. Acho que eu já vou então pedir para vocês. Eu sei que já se falou bastante, mas só para fazer aquela brincadeira, em uma frase, em 2 palavras, o que vocês diriam, né? Que recadinho vocês. Eu queria trazer a família e a escola para esse fechamento, né? Pensando naquela família que está só zelando, como Graciela fala, estou pondo dentro daquele curral protetor. Acho melhor não ler esse, porque é um livro que não sei se meu filho está preparado. Então, que recadinho vocês
podem deixar aí para essa família com relação às escolhas dos livros, a segurar um pouco a oferta dos livros com os temas desafiadores, porque eu gosto de falar mais desafiador do que difícil, porque às vezes é difícil para mim, mas não é difícil para você, né? Então, a família e a escola, né? Eu acho que esse assunto da escola também daria um outro bate-papo, porque a escola tem aí um lugar de empresa, que tem os clientes, que são os pais, e que a gente sabe muitas vezes que a escola enfrenta problemas com as suas escolhas, e às vezes evitam escolhas para não ter problemas. Então, né? eu vou pegar por um viés que, sim, daria uma série de encontros, mas eu vou pegar por esse viés, se Lili quiser, ela pega por outro. Assim, eu vou pegar não pela educação como mercadoria, nem escola pública e escola privada, tá? Eu vou pegar pelos âmbitos. Então, você tem o espaço privado, que é o espaço da família, e o espaço público, que é o espaço da escola. Então, a escola é o primeiro espaço público que as crianças frequentam, né? No espaço privado, eu posso ter regras diferentes do espaço público. Eu posso andar pelado na minha casa se eu tiver com as cortinas fechadas e não for ofender ninguém, né? Mas no espaço público eu não posso fazer isso. E eu acho que o espaço público, a escola como espaço público apresenta o mundo para as crianças. E os pais, se a escola assume esse lugar de apresentar o mundo e de explicar para os pais que há coisas que a escola faz e que ele não precisa fazer e nem precisa tanto concordar, eu acho que é importante isso, sabe? Assim, é importante que a criança tenha espaço para viver experiências diferentes da de casa, para conhecer culturas diferentes. E a escolha dos livros entra nisso também. Mas, para isso, a escola tem que estar muito imbuída do seu papel, né? Tem que estar com um projeto pedagógico claro, tem que saber... porque não é responder para o pai, tanto faz, não estou nem aí para o que você está falando, né? Mas é trazer o pai para uma conversa, é explicar isso sem abrir mão, né? Sem abrir mão. Numa posição argumentativa mesmo da importância desse determinado livro ou dos temas desafiadores. Eu acho que é isso. Às vezes eu coloco o lugar da escola também, da formação da família, como a escola pode, de forma sutil, também formar essa família. Então, eu acho que cada uma vai descobrir a melhor forma de fazer isso, seja numa reunião, palestras, ou comendo pelas beiradinhas, né? Mas se está tudo muito integrado também, é muito difícil pensar a família distante disso. E nem sempre essa família tem esse conhecimento que às vezes os educadores e a escola têm ali como formador, então, né, de passar de fazer essa ponte e de formar mesmo a família para que possam andar mais juntos, né? Eu acho que formar quer dizer colocar a pulga atrás da orelha e fazer pensar nesse sentido, não é nem convencer de que não, tudo bem então, sabe? Mas é ter uma posição, de novo, é ter uma posição clara, bem embasada, argumentada. Lili? Eu acho que é isso mesmo, gente. Assina embaixo do que vocês estão falando, né? Eu acho que é saber de que lugar se fala, ter uma clareza desse projeto, né? E às vezes até ofertar para a família essa experiência com a literatura, porque às vezes também a família muitas vezes não tem essa experiência, né? Teve outra na vida, mas não tem essa experiência. Então, eu acho que também esse é o papel da escola, né? Agora, ter uma clareza de por que a gente está optando por aquele livro, né? Ou aquele acervo. Enfim, acho que é por aí. Bom, acho que agora só os agradecimentos. Foi muito importante, foi muito gostoso poder ouvir Ana Carolina, Lili e a Jo, né? Foi realmente, assim, para mim é sempre um grande prazer ouvir vocês, acredito que para todos que estamos aqui, todos e todas.
agradecer a Panda por essa oportunidade, né, muito rica, e que a gente possa continuar conversando e refletindo sobre a infância e sobre a literatura, né, e o nosso papel de formador. Nós temos uma grande responsabilidade aí nas nossas mãos. E a Júlia está aqui comigo, que é da comunicação também. Eu falei para ela que a gente podia solicitar quem se sentir à vontade, talvez deixar a câmera aberta para a gente fazer uma foto bem bonita de final de bate-papo. Quem se sentir, né, à vontade para isso, fique tranquilos. E aí a Júlia prepara uma foto bem legal. E agradecer a todos e todas, né? Não sei se a Tati quer falar mais alguma coisa, Tati. Não, eu quero me arrumar para foto agora, peraí. Então, peraí. Todo mundo se arruma, então. A gente vai ficando assim, né? Ó, eu vou fazer 3 prints, porque tem 3 páginas aqui, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Na primeira página minha, ainda tem 4 pessoas desligadas, mas eu acho que é isso aí, né? Todo mundo ouviu, então vamos lá. Vou tirar a primeira aqui. Só um minutinho. Olá. Não vale correr para a próxima página, gente. Agora outra página, vamos lá. Ah, tem 2 só, acho que o pessoal já saiu. Próxima página foi. Foi, Júlia? Beleza. Lembrando, então, gente, que quem ficou com vontade de ler os outros mitos, nós falamos de um mito só desse livro. Quem ficou a fim de conhecer os outros mitos que a Lili e a Jo trazem aqui para nós, ele está com desconto lá na Movimento Literário, usando o cupom que está aqui no chat, né? Ler 20, é isso, né? O cupom, meninas? E os livros da Panda também estão usando esse cupom, tem o mesmo desconto. Aproveitem. Tá joia. Obrigada, Ana, Obrigada. pela meditação. Obrigada. Obrigada, Delícia de gente. encontro. Espero que a gente se encontre aí mais vezes aqui. Para quem está aqui, a gente continue acompanhando a Panda Books nas redes sociais. Lá vocês vão ficar sabendo dos nossos próximos encontros, né? E, mais uma vez, obrigada a todos. Eu vou fazer uma abertura de microfone geral aqui para a gente fazer uma salva de palmas para a gente encerrar bem essa noite, né? Que delícia! Vamos lá. Obrigada a todos vocês. Esse é cachorro, hein? Aplaudiu do jeito dele. Eu queria agradecer. Queria Obrigada, agradecer gente. a conversa, o convite da Tati, a mediação da Ana, o encontro com a Lili, que é sempre muito gostoso. Ter estado com vocês foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada.